Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Nosso conteúdo de interferência, falando um pouco sobre a experiência de Young para interferência a partir de fendas duplas. Primeiro a gente vai dar uma relembrada aqui, tá? No nosso conceito de interferência. Então a gente viu na aula passada as condições para a interferência ser construtiva ou destrutiva. Então, só relembrando, interferência construtiva é quando você tem dois pontos de máxima se encontrando, tá? E a interferência destrutiva é quando você tem dois pontos de mínima se encontrando, certo? Então, a gente já viu que as condições para isso é quando a distância entre os raios, certo? Para a interferência construtiva ocorrer, é quando a distância entre os raios um número inteiro vezes o comprimento de onda, e para a interferência ser completamente destrutiva, a diferença entre os raios, a distância percorrida pelos raios deve ser a múltiplos inteiros mais ou menos meio do comprimento de onda, certo? Pois bem, então voltando para cá, a gente vai falar na aula de hoje, também é uma aula um pouco mais curta, e eu decidi postar aulas mais curtas, mas postar mais aulas na semana. Então é possível que a gente tenha aula sempre segunda, quarta e sexta, tá? Como eu sei que eu não dou aula sexta, mas como esses vídeos eles ficam disponíveis para vocês assistirem no momento que quiserem, então vocês podem assistir no final de semana e enviar o resumo. Pois bem, então aqui a gente está falando sobre o experimento de Young. Ele parte de um pressuposto básico da ondulatória, certo? Que é o princípio de Huygens, que a gente falou lá atrás nos capítulos passados, que é o quê? Primeiro, existe um fenômeno chamado difração, que é o que a gente vai ver na próxima aula, que é no próximo capítulo, perdão, que é quando uma luz ela passa por uma fenda, certo? Ou por um espaçamento, ela tem a capacidade de se deformar, certo? De contornar essa fenda, na verdade. E essa nova onda, ela se propaga no espaço a partir do momento que ele passa por essa fenda. Se essa nova onda passar por duas fendas, você tem a criação de duas novas ondas, certo? E como duas novas ondas, elas poderão interferir construtiva ou destrutivamente, certo? E aí o que é feito? Primeiro você tem, voltando, né? Você tem uma luz monocromática passando aqui por uma fenda, certo? E criando uma nova onda, certo? Uma onda cilíndrica com suas frentes de onda. E logo após você pega essa onda cilíndrica e passa por um sistema de fendas duplas, onde essa fenda dupla ela vai resultar em duas novas ondas cilíndricas, certo? Que vão se propagar e vão interferir construtiva e destrutivamente. Se isso é uma luz, certo? O ponto em um anteparo, se eu colocar um anteparo aqui, ou um objeto para receber essa luz, certo? O que vai acontecer? Os pontos onde eu tiver interferência construtiva, eles vão ser o quê? Brilhantes, certo? E os pontos onde eu tiver interferência destrutiva, eles vão ser o quê? Escuros, não vai ter luz, certo? Então você vai ter regiões de claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, para os dois lados, certo? Onde as franjas brilhantes ou as franjas claras são as franjas em que a interferência ela ocorre de maneira construtiva, ou interferência construtiva, né? E as franjas escuras são aquelas em que as ondas interferem destrutivamente, certo? Pois bem, por que isso acontece e como a gente faz para calcular essas coisas, né? Porque isso acontece, a gente já sabe, certo? Pelo mesmo motivo que essas ondas aqui, elas interferem construtiva e destrutivamente, certo? Esse experimento é um experimento muito legal, porque ele ilustra algumas coisas. A primeira coisa é a difração, a segunda coisa é a interferência, sendo ela construtiva ou destrutiva.
E uma outra coisa que a gente consegue fazer é encontrar os valores em relação a essas grandezas aqui, tá? Então eu vou pegar um experimento de fenda dupla. Então você tem uma fenda aqui, certo? E essas duas fendas são separadas por uma distância d. Então d é a distância entre as duas fendas, certo? Uma outra grandeza que a gente vai tratar hoje é o R, que é a distância entre as fendas e o anteparo, certo? R é a distância entre as fendas e o anteparo. Em geral, um experimento como esse, R é muito maior do que D, certo? Essa é uma condição que a gente vai considerar. Ora, isso é natural que seja, né? Em geral, o R, que é a distância entre o anteparo e a tela, é maior do que essa distância aqui. Em geral, essas fendas duplas elas são bem próximas uma da outra, né? Então a gente vai saber como calcular algumas coisas hoje. A primeira delas é como encontrar a relação entre D, certo? E o valor para interferência construtiva ou destrutiva, que é isso que a gente achou, né? Um múltiplo inteiro de comprimento de onda e o múltiplo inteiro mais ou menos meio comprimento de onda, certo? A gente vai conseguir relacionar isso, certo? A outra coisa que a gente vai saber também é como calcular a distância entre o ponto central e os pontos de máxima, certo? De interferência máxima. Pois bem, primeiro vamos analisar isso daqui, ó, e aí a gente vai ver o que acontece. A princípio, o que é que eu sei? Eu sei que R2 para interferências construtivas, interferências construtivas, o que eu vou ter? R2 menos R1 é igual a quê? M lambda, certo? Mas nesse caso, quem é R2 menos R1? R1 está aqui, certo? R1 está aqui. E R2 está aqui, certo? Certo? Quem é R2 menos R1? R2 menos R1 é esse tamanho aqui, concorda? R2 menos R1 é esse tamanho aqui. Se esse Rzão, que é a distância daqui para cá, é muito maior do que D, então vou anotar essa condição aqui, isso é importante, tá? Se Rzão é muito maior do que D, então R2 menos R1, nesse caso aqui, essa distância aqui menos essa aqui, deixa eu tirar para não ficar muito poluído, certo? Essa distância menos essa é o quê? D seno de θ. Certo? Então eu tenho uma condição para R2 menos R1 e tenho outra condição para R2 menos R1. Logo, D seno de θ igual a M lambda. Então agora a gente tem como encontrar a relação entre esse D aqui, certo? E o comprimento de onda, certo? Dependendo da distância entre as fendas, certo? Eu vou ter as minhas franjas de interferência construtivas ou destrutivas, certo? Que é o que está escrito aqui, ó. Analogamente, para interferências destrutivas, D seno de θ igual a M mais meio lambda, certo? Onde M também é 0, 1, 2, 3, etc.
tá bom? Uma outra coisa que uma outra expressão que a gente vai aprender agora é a posição das franjas brilhantes ou das franjas de interferência construtiva. Essa posição YM, por quê? Se a gente vê essa figura aqui, ó, existe a posição da franja onde M é igual a 0, que é a primeira franja, onde M é igual a 1, que é essa franja aqui, onde M é igual a 2, que é essa franja aqui, assim por diante. Se eu tiver uma figura dessa forma aqui, certo? 0, 1, 2, 1, 2, certo? Então, essa aqui é a Y igual a 0, certo? Isso aqui, Y de 1 é igual a quanto? De menos 1, né? Y de menos 2 é igual a quanto? Y de mais 1 é igual a quanto? Y de 2 é igual a quanto? Certo? Então, é isso que a gente vai aprender nessa expressão aqui, ó. A forma para calcular o Y de M vai ser R M lambda sobre D. Certo? Então, essa expressão vocês vão encontrar no livro também. E elas vão nos mostrar como calcular a posição de cada franja consecutiva. Dependendo do M, certo? Dependendo do número inteiro. Se você quer a primeira franja, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, etc. Você vai ter a posição de cada uma dessas franjas de interferência construtiva. Tá bom? Então, essa aula eu estou satisfeito. Vocês vão receber, se tudo der certo, ainda essa semana, a lista de exercícios, também contemplando esses problemas, para vocês já começarem a brincar. Tá bom? Então, eu fico à disposição. Qualquer dúvida, vocês têm todos os canais. E como sempre, obrigado pela atenção e até a próxima.